Eu acabei de assistir ao filme do Silent Hill e gostaria de fazer uma resenha aqui com vocês. Gostaria de falar um pouco como foi a minha experiência assistindo e também falar as principais diferenças entre o filme e o jogo. Se você ainda não assistiu ao filme, pode assistir esse vídeo com tranquilidade, pois no momento que eu começar a dar spoiler, eu vou avisar aqui pra você. Mas, antes de tudo isso, nós temos a nossa vinheta. Eu assisti ao filme do Silent Hill esse final de semana que passou e eu tava bem animado pra assistir porque eu sabia que a história ia ser sobre o segundo jogo da franquia. É um jogo que eu joguei há muito tempo e foi uma experiência muito boa pra mim. Então eu tava animado pra assistir, mas eu tava um pouco receoso. Os filmes anteriores do Silent Hill, eles não são tão bons assim. Eles tentam replicar um pouco a experiência do jogo, mas eu senti que eles nunca conseguiam chegar lá. Depois eu fiquei sabendo que ia ser o mesmo diretor do primeiro filme, e isso também me deu uma animada porque até o momento o primeiro filme tinha sido muito melhor que o segundo. Quando eu fui ver as críticas do filme, eu notei que a galera no geral não tava gostando. Segundo as avaliações de críticos, apenas 19% tinham colocado que tinham gostado. E das avaliações populares, só 30% do público colocou algum tipo de avaliação positiva. Isso me deu um certo receio antes de ver o filme, mas eu decidi ver mesmo assim. Depois de ver o filme, eu acho que ele é um filme que peca em muita coisa, mas eu também não concordo com a crítica que a maioria das pessoas estão fazendo e o quão ruim elas estão dizendo que foi a experiência delas. Realmente, o filme tem seus problemas, eu vou pontuar alguns deles aqui, mas eu gostaria de fazer um pouco diferente aqui e não só falar sobre as coisas negativas que o filme tem, mas também o que teve de positivo na minha opinião. Apesar dos problemas, esse filme do Silent Hill hoje eu acho que é o meu favorito da franquia, o que não significa que ele é bom, mas eu acho que ele talvez foi o que mais arriscou a fazer o que o jogo faz. Mas para começar, eu acho que o principal ponto positivo do filme é que eles tentaram muito trazer a experiência que nós temos no jogo. O começo ele é bem parecido com algumas cenas e alguns ângulos de câmera que se aproxima do ângulo do jogo. O ar que eles fizeram também tenta trazer essa atmosfera que o jogo tem. A apresentação das criaturas eles tentam fazer de uma forma semelhante. E é claro, o enredo inicial é bem parecido com o jogo, como as formas dos eventos vão acontecendo. Bom, mas nem tudo são flores. E o principal ponto negativo foi que o roteiro ele falha em tentar deixar o James carismático. O James do jogo ele é bem carismático, ele é um personagem que você sente a dor dele, e o do filme você só vê ele como alguém passando por uns problemas. Eu tive um pouco de dificuldade em ter uma certa empatia pelo James, principalmente no começo do filme. Eu sinto que o roteiro ele peca muito em como ele vai explicar a história. Tanto que, pra mim, se você é uma pessoa que você não conhece o jogo, provavelmente você vai ter muita dificuldade de entender o que tá acontecendo no filme. E provavelmente você vai ter muita dificuldade de também gostar do filme, porque eles tentam apelar em alguns momentos muito pra quem jogou o jogo, pra quem é fã da série, e o que pra mim acaba sendo um pouco ruim pra novos espectadores, pessoas que não conhecem aquela história e queiram conhecer. O filme ele tem um baixo orçamento, é nítido não só pelos efeitos visuais, mas também pelas roupas e figurinos que por diversas vezes chegam a ser engraçados. Eu acredito que novamente o filme ele peca muito em conceitos que os anteriores pecam, principalmente em passar o sentimento que o jogo consegue passar. Mas mesmo assim, foi na minha opinião o melhor até o momento. Tem seus baixos e tem seus altos. Eu acredito que o maior problema mesmo é o roteiro. O roteiro ele peca muito em tentar contar a história que ele se propõe a contar. Bom, e agora eu vou falar sobre as diferenças entre o jogo e o filme. E aqui eu vou ter que entrar em spoilers. Então, se você ainda não viu e quer ver, assiste e depois você volta aqui, beleza? Bom, como eu disse, o começo do filme ele tenta trazer uma ordem de fatos muito parecida com os do jogo. Então quando o James está indo para Silent Hill, ele encontra a Angela. A ordem que alguns fatores acontecem
é bem parecido com o jogo. Porém, o jogo ele tem não só muito mais criaturas, como cada criatura traz em si um conceito sobre a mente do James. Para quem não está acostumado com as histórias de Silent Hill, normalmente ele é um terror que se passa na cabeça da pessoa. Normalmente traumas que a pessoa passou ou questões mal resolvidas. E com o James não é diferente. Ele tem todas as questões com a mulher dele, Mary, que depois a gente descobre que ela tá morta e que foi o James que matou. Mas a cidade toda ela tem como referência o que aconteceu com o James. E isso no filme não fica claro, não é explicado as criaturas, você não entende as coisas como elas estão acontecendo e algumas coisas eles dão a entender bem diferente do jogo. Primeiro, não só pelas criaturas que aparecem menos, mas também com alguns personagens que acabam sendo menos utilizados. O Ed, por exemplo, no filme, ele só aparece no começo e não acaba tendo uma importância tão grande quanto no jogo. A Laura, a criança, a mesma coisa. No jogo, ela tem um ódio muito grande pelo James e no filme isso não fica muito bem claro. Não só ela não tem tanta raiva do James, como fica ainda um pouco ambígua a existência dela lá. No jogo, a Laura era a pessoa que ficou internado junto com a mulher do James, a Mary. E ela acabou criando todo um rancor em cima do James por conta das histórias que ela ouvia da Mary. Então, todos os momentos que ela aparece no jogo, ela não gosta do James. Então, a todo momento, ela tenta atrapalhar ele e impedir ele de chegar no seu objetivo. Um outro ponto é que no jogo nós temos muito mais coisas além do que o filme traz. O filme ele vai até o hospital, enquanto no jogo nós temos muitas coisas além do hospital, como uma prisão, entre outros lugares. Outro ponto é que a Mary no jogo, ela tem uma doença terminal, e isso não necessariamente tem ligação com alguém. Infelizmente, doenças acontecem. Enquanto no filme, parece que tem algo relacionado a um culto, e algo sobre o pai dela ter, de alguma forma, intoxicado ela. Isso é uma coisa que só tem no filme. No jogo, apesar de ter histórias de que a Mary não se dava bem com seu pai, não há nada dizendo sobre envenenamento, muito menos de que a causa de sua doença tem alguma relação com alguém de sua família. Por alguma razão, o filme quis tentar trazer essa história a mais, o que na minha opinião foi um erro, já que o resto da história eles já tiveram um pouco de dificuldade de contar. Um outro ponto é que no filme, o Pyramid Head, né, ou Cabeça de Pirâmide, dá-se a entender como se ele fosse uma versão do James, alguém com as intenções que o James tem. Porém, no jogo é diferente. O Cabeça de Pirâmide, ele age como um executor, alguém que está ali para punir James pela sua culpa, pelo fato dele ter matado a Mary. E o filme dá a entender que eles são a mesma coisa. E o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês, é talvez o que para mim foi o que mais pegou, é o final, né? Já como James está passando pelo Silent Hill para tentar aceitar tudo que aconteceu com ele em relação a Mary, o filme dá a entender algo como se ele tivesse voltado no tempo e tomado um rumo diferente. Esse tipo de abordagem não é necessariamente ruim, mas ele é um final completamente diferente do jogo. No jogo, nós temos vários finais. Alguns deles, James fica preso em Silent Hill, não aceitando o que aconteceu com a Mary e se vendo nesse inferno para sempre. Em outros, ele aceita a morte de Mary e termina indo no cemitério visitar ela. O filme, por alguma razão, quis fazer uma abordagem diferente. Eu não achei que tinha necessidade, já que o final do jogo já era bem feito e eu já achava um final aceitável. Mas por alguma razão, eles decidiram fazer isso. Bom, a minha nota final para o filme acaba sendo uma nota 5. É um filme que tenta ser inovador em algumas partes, mas novamente falha em trazer aquele sentimento que o jogo consegue trazer. E na nossa categoria do canal, ele é um terror família, isso mesmo, terror família. Pra quem não sabe, terror família é aquele tipo de terror que você pode ver com a sua família, que dificilmente você vai se assustar ou ficar com muito medo. Então, se você é um pouco mais medroso, pode assistir sem problema nenhum, que você não vai levar muito susto. Bom, eu queria fazer esse vídeo aqui de uma maneira um pouco mais rápida mesmo, falando menos e só fazendo uma resenha aqui com vocês. Se você concorda ou discorda de mim, comenta aqui embaixo. Se gostou do meu vídeo, curta e se inscreva e até o próximo vídeo.